Bom dia, queridos irmãos e amados ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais uma mensagem de nosso alimento diário. A nossa mensagem de hoje está muito rica. Vai falar sobre as 3 partes do Espírito para manter o fogo aceso. Hoje abordaremos acerca da comunhão com Deus. E como o homem pode contatar a Deus? Através do Espírito. Lá no Evangelho de João 4:24 diz que Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Está bem claro que Deus quer que o adoremos em Espírito, não no formalismo. E como devemos adorá-lo? Através dos hinos, orando, pregando o Evangelho, servindo na igreja, exercitando todos os dons que Ele nos deu. Podemos até fazer tudo isso muito bem, mas se não estivermos no Espírito, não agradaremos a Deus. Em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 22, Paulo escreve: O Senhor seja com o teu espírito. Queridos irmãos, Deus deseja que a nossa comunhão seja cheia de Espírito, com o Espírito fervendo. Mesmo que as coisas não estejam muito boas, deseja que o Senhor seja com o nosso Espírito, para que haja sempre o fogo ardendo em nós, ardendo em vocês. O Espírito é a única conexão entre o Espírito de Deus e o nosso. Aleluia! Lá em Romanos, capítulo 8, versículo 16, diz que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E em 1 Coríntios 6,17 também diz que aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Amados irmãos, esses 3 versículos dizem respeito à nossa comunhão com Deus. É através do nosso Espírito que podemos adorar a Deus, que podemos senti-lo e servi-lo. Exercitarmos a comunhão para ter a presença do Senhor em nosso espírito, para o Espírito testificar com o nosso espírito que somos filhos de Deus, para nos unir ao Senhor e ser um espírito com Ele. Lá no livro de Efésios, no capítulo 5, de 18 a 19, também nos mostra outro aspecto do exercício da comunhão. E não vos embriagueis com vinho, no qual há excesso, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no vosso coração. O nosso espírito precisa estar cheio de poder e não espírito de covardia. Em 2 Timóteo 7, Paulo encorajou o jovem cooperador dizendo: Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O poder está relacionado com a vontade, o amor com a emoção e a moderação com a mente. Ó Senhor Jesus, queridos, Deus nos deu espírito de poder. O espírito de covardia é um estado que prejudica nossa alma, tornando-a covarde, enchendo-a de medo, temor e incredulidade. O espírito que Deus nos deu satura de poder, amor e moderação as 3 partes de nossa alma. Aleluia! O poder tem a ver com a nossa vontade e ele é o poder de decisão. Podemos ver esse poder em Efésios capítulo 3, versículo 16. Paulo, ele orou pedindo fortalecimento no Espírito com poder. Ele pediu que fossem fortalecidos, arraigados, cheios do poder do Espírito Santo. Esse Espírito transborda para a nossa vontade, enchendo-a de poder. Nosso querer vem da vontade. Se queremos, isto é, se exercitarmos a vontade, a promessa da Bíblia se cumprirão em nossa vida. Precisamos ainda alinhar
nossa vontade com a vontade de Deus. Ao orar, devemos exercitar a oração de poder, que é alinhar nossa vontade na terra com a vontade de Deus no céu. Quando a nossa vontade não está alinhada com a de Deus, Deus não pode fazer nada, pois escolheu agir por meio do homem. Aleluia, amados. A nossa vontade tem que estar alinhada com a vontade de Deus. E o segundo item do Espírito que Deus nos deu é amor, que está relacionado à emoção. O amor é o vínculo da perfeição. Quando o nosso espírito queima, nossa emoção reage e começamos a amar a Deus e as pessoas. O Evangelho só existe quando há amor, senão só dever, e torna-se peso em nós. Precisamos ter um espírito do Evangelho, olhar para as pessoas e amá-las. Quando as amamos, queremos pregar o Evangelho. Deus nos amou dando-nos seu Filho. Nós amamos a Deus e aqueles que Ele amou. Queridos irmãos, Deus nos deu o espírito de amor, de amar a Deus e as pessoas. Que nossa emoção seja saturada do amor de Deus e que nós o expressemos servindo-o, pregando o Evangelho e apacentando as pessoas. Louvado seja o nome do Senhor.